Boa tarde a todos. Sr. Secretário de Estado Adjunto da Justiça, Sr. Professor Luís Farinha, ilustres convidados, trabalhadores do Ministério da Justiça, essência do Ministério da Justiça, senhores adjuntos, senhora chefe de gabinete, isto vai com uma ordem sem respeitar protocolo. Mas, no fundo, o que é que eu queria dizer? Apenas umas palavras. Queria dar as boas-vindas a todos e a todas nesta cerimónia que assinala a inauguração da exposição Resgatar do Silêncio. E nesse sentido queria dizer que as minhas primeiras palavras são de agradecimento ao Sr. Secretário de Estado, como é óbvio, pelo tempo que despendeu. Sei que tem sempre uma agenda preenchida, mas é sempre um prazer poder contar com a sua presença e, nesse sentido, o meu muito obrigada. Queria agradecer também ao Sr. Professor por ter aceito este desafio que a doutora Alexandra lhe lançou e que aceitou de imediato. Um tema muito interessante, aquele que vem aqui falar, e pessoalmente fiquei muito entusiasmada por o ouvir. O meu muito obrigada. E agradecer também à Polícia Judiciária do que me disseram, que de facto tem sido incansável o apoio que nos tem dado em toda esta preparação de todo o material que temos também exposto. Agradecer à doutora Alexandra Lourenço e à sua equipa. É impressionante ver o empenho com que estas pessoas se envolvem e se dedicam a estes projetos. E, finalmente, agradecer a todos e a todas que, mesmo com este tempo, tiveram a coragem de vir assistir e estar presente nesta exposição. Esta exposição nasce de um desafio que a Direção de Serviços de Apoio Especializado me lançou, no sentido de participarem com um projeto no programa das comemorações do 25 de Abril e, embora o fizeram, porque de facto muitas das vezes nós temos uma quantidade de documentos à nossa guarda que não temos noção da importância que eles têm. E, nesse sentido, foi muito bom. E é por isso que aqui estamos. O 25 de Abril é sempre uma data, é um marco para todos nós, e ter conhecimento do que se viveu no antes do 25 de Abril é, de facto, impressionante, sobretudo nas prisões. E, portanto, no fundo, é isto. Obrigado. Bom, eu, como sou magistrado do Ministério Público, habituado a alegar de pé, até porque normalmente os pulmões ficam um bocadinho mais distendidos e falamos um bocadinho melhor. Não queria naturalmente formalizar muito, digamos, este momento, mas em primeiro lugar queria também agradecer à Sra. Secretária-Geral o convite para aqui estar. Os membros do Governo têm sempre tempo para aquilo que é importante e para aquilo que é valioso, naturalmente. Portanto, é também com muito gosto que aqui estamos, até porque tenho uma curiosidade muito grande, primeiro em tudo que tem a ver com a história, e já estamos a falar de história, já vai fazer 50 anos de história, já estamos em tempo de olhar para trás, mas sobretudo depois olhar para a frente, e com certeza que a conferência do Sr. Professor, a quem também agradeço a presença, nos vai mostrar sobre tudo isso. Eu penso que a integração, digamos, deste evento, a conferência do Sr. Professor, a exposição, se integram perfeitamente no programa da celebração ou comemoração dos 50 anos do 25 de Abril. Estava a fazer aqui uma análise, temos aqui um bocadinho de tudo. Temos pessoas que já tinham nascido no 25 de Abril, Mohamed. Há outros que nasceram alguns anos logo após, mas há outros que nasceram muitos anos depois do 25 de Abril e, portanto, ainda têm muito para caminhar para sentirem verdadeiramente a diferença entre o antes e o agora e depois o futuro. E não podia deixar, e queria também cumprimentar
meu caro colega e amigo Carlos Sousa Mendes, que também esteve aqui nesta casa e que sei que acompanha também com muita satisfação, enfim, todas estas celebrações. Mas, como eu estava a dizer, é importante nós, e o título está, acho que muito bem conseguido, resgatar do silêncio. E cada um de nós, sobretudo os que já tinham nascido no 25 de Abril, têm de certeza memórias e podem dar o testemunho e devem dar o testemunho. Eu há pouco estava a falar com, enfim, dos especialistas do meu gabinete e estava-lhes a recordar exatamente isso. Os meus cabelos brancos já me dão, digamos assim, veleidade de falar no meu tempo de criança, numa aldeiazinha do interior, do distrito da Guarda, quando as mães queriam que nós cumpríssemos as ordens que davam, e todas as mães e pais dão sempre muitas ordens, que achamos quando somos os filhos, naturalmente, diziam, vem para casa porque senão vai ir a PIDE. Bom, e para os que não são desse tempo, dessa época, enfim, isto é uma coisa passageira que não tem, parece que, significado nenhum. Pois tinha muito significado, porque nós estivéssemos a jogar ao Berlim, ou à bola, ou às escondidas, e imediatamente nos punhamos a caminho de casa. E eu não conhecia a PIDE, mas era a mensagem que passava, que era extremamente importante em termos da opressão, como realmente até a nota de enquadramento também refere. Pois há, curiosamente, mais 3 ou 4 conexões com o tema que não poderia deixar também de aqui abordar. Um tem a ver com o nome que aqui está, que é Aurora Rodrigues, que também acho que vai prestar um testemunho por vídeo, e que foi nossa colega, o Carlos Sousa Mendes também, e foi até minha colega, enfim, num organismo, numa estrutura que eu agora tento às vezes aqui pacificar, tem a ver com o sindicato, fomos membros ambos do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, e era o testemunho vivo, ainda hoje, daquilo que passou, com tortura que teve por defender as causas da liberdade. E isso também é importante porque hoje em dia damos por adquirir tudo o que temos e não devemos dar. Porque, e estou a fazer campanha eleitoral, temos aí o 10 de março e é bom que cada um de nós pense a experiência que é hoje viver em liberdade. Porque nem sempre foi assim. E não é apenas uma liberdade em termos teóricos, em termos abstratos, em termos muito concretos. A mulher não tinha a liberdade, por exemplo, para ser magistrada. Não tinha a liberdade para se ausentar para o estrangeiro sem a autorização do marido. Não tinha a liberdade sequer para abrir uma conta bancária sem a autorização do marido. Sabem qual era a classe de herdeiros em que se inscrevia a mulher? A esposa? Era, se não me falhar a memória, há de haver aqui melhores juristas do que eu, a 4ª classe. Estava na 4ª classe, depois dos filhos, dos pais e, se não me engano, dos irmãos do marido. Vejam o que é que a história nos pode conceder. Divórcio, nem pensar. Filhos, e eu isso não consigo conceber, como é que se consegue conceber que houvesse filhos ilegítimos? Eram ilegítimos à face da lei, não à face da natureza. Porque todos os filhos têm um pai e uma mãe. A lei é que depois disso são ou não legítimos. E, portanto, tudo isto que hoje nos parece aberrante era a realidade que existia na altura do 25 de Abril. E, portanto, nós temos que ter esta noção e aprender com quem sabe, com quem nos pode informar mais e melhor. Um outro elemento, já agora, porque estamos no Ministério da Justiça, e às vezes há decisões que nos parecem que não têm um fundamento, ou pelo menos que não estão bem explicadas. Quando eu falar nisso, toda a gente sabe o que é Tribunal da Boa Hora. Bom, o Tribunal da Boa Hora, lamentavelmente, como sabem, está fechado desde 2014, mais coisa, menos coisa. A degradar-se completamente. E quando às vezes pensamos que poderia haver aqui uma decisão, uma solução económica,
racional em termos financeiros, etc., sempre tivemos o cuidado de preservar aquele espaço de modo a que possa ter uma finalidade muito interessante, provavelmente até no futuro, mas eu não decido nada, ligado às áreas da proteção dos valores da democracia, da liberdade, até com uma ambiente cultural, porque deixou de ter, desde 2014, funções judiciais propriamente ditas. E, portanto, já ter pensado até para um hotel, foi vendido à Câmara, foi comprado à Câmara, e agora é nosso e nós não temos dinheiro para recuperar, mas tem que haver alguma solução interessante para isto. Quarta conexão, não podia também deixar de aqui aludir, tem a ver com, na nota de enquadramento fala-se num autor que eu adoro, exatamente porque já sou um bocadinho antigo, Aquilino Ribeiro. E fala uma obra espetacular, aliás, a par de todas as outras dele que também são espetaculares. E o Aquilino Ribeiro escreveu Andam faunos pelos bosques. E só quem não tem a experiência desta memória toda, e por exemplo não nasceu numa aldeia como eu nasci, onde havia os baldios, que ainda hoje persistem em alguma zona do território, e normalmente nós pensamos, bom, baldio é uma coisa que está por aí, se fosse um edificado, eu estava devoluta, não é de ninguém. Não. Na altura era considerado um espaço comunitário, era de todos, onde podiam, por exemplo, andar o gado a apacentar, ou onde se ia buscar lenha, porque nem toda a gente tinha eletricidade ou gás na casa para se aquecer, era preciso lenha e para fazer também a comidinha. Portanto, os baldios eram exatamente isto. E hoje, felizmente, restam ainda alguns poucos e têm comissões de gestão desse baldio. E, portanto, se não leram esta obra, proponho que leiam, sugiro que leiam, é uma obra belíssima, mas também todas as outras que ele escreveu, por exemplo, A Casa dos Marigueiros, etc, etc, etc. Bom, eu não estou aqui para fazer perder muito tempo, mas para finalizar, e peço desculpa do tempo que vos tomei, há dois aspectos que eu queria sublinhar. O facto de sermos hoje mais ricos em termos da nossa liberdade, dos nossos valores fundamentais, o podermos sair à rua sem estar a olhar para trás se há um guarda a perseguir-nos, e a isso deve-se, estava previsto também estar aqui um ex-capitão de Abril, Vasco Lourenço, deve-se a um conjunto, a um punhado de homens valorosos que imagino as tensões que terão tido, enfim, em toda a época anterior à preparação do 25 de Abril e que foram capazes de nos libertar numa revolução sem sangue. Verdadeiramente uma revolução dos escravos que ali estão. Eu estava a pedir à doutora Helena se eu podia roubar um, mas na Casa da Justiça falar no tempo de roubar é um bocadinho complicado. E queria terminar com um poema lindíssimo, e que todos sabem de quem é, que eu vou ler e depois me dirão se sabem ou não, porque se não souberem estamos tramados. Esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio, porque está o silêncio, e livres habitamos a substância do tempo. Sofia de Melzaina. Muito obrigado. Bom, eu, se for necessário levantar-me, mas se não se importam, é mais fácil estar desta forma e, ao mesmo tempo, apresentar-vos algumas imagens que selecionei. Eu começo por agradecer, obviamente, o convite da doutora Maria Alexandra e felicito a organização da exposição, que eu conheço só sumariamente por alguns documentos que me foram enviados. Muito obrigado, Sra. Secretária, muito obrigado, Sr. Secretário da Justiça, por estarem presentes, e todos e todas as que estão aqui nesta tarde. É um privilégio estar neste sítio, nunca estive. Eu achava que era um privilegiado por ter estado 5 anos a olhar para o Tejo a partir do Museu do Aljube, mas, na verdade, eu acho que este sítio também não desmerece nada o sítio onde trabalhei durante 5 anos, e que de facto tinha sempre
enfim, a amplitude do Tejo à minha frente. Bom, pediram-me para falar sobre o Estado Novo. Foi basicamente esse o desafio que me puseram. E eu achei que, de facto, falar sobre o Estado Novo era necessário não só falar sobre a substância em si, mas recuar um bocadinho no tempo e até perspectivar este assunto com alguma interpretação. É inevitável, não há possibilidade de escolher factos sem interpretar e, portanto, o que eu vou apresentar-vos aqui é a minha interpretação, obviamente, daquilo que é ou que foi o Estado Novo durante 48 anos. E para fazer isso é quase inevitável voltar um pouco atrás. Como verão, a tese que eu vou apresentar-vos tem a ver exatamente com o nascimento de um Estado Novo, ainda num período que nós diríamos quase de democracia liberal. Ou seja, esta experiência do Estado Novo, que prefere a ordem à liberdade e limita as liberdades, mesmo tendo uma Constituição que previa garantias fundamentais, mas que está sempre a limitar as liberdades dos cidadãos em todos os domínios, não é uma completa invenção do Estado Novo. Eu sou também um historiador um pouco do período anterior da República e é por isso que tenho, deste ponto de vista, uma perspectiva um bocadinho mais alargada no tempo e me permite voltar um bocadinho atrás. Na verdade, esta imagem que vos apresento aqui, de algum modo, fala já ou perspectiva aquilo que deu origem a este título. Não foi necessário para mim falar no conceito de fascismo de uma forma direta, mas foi muito mais interessante pensar numa outra realidade ou num outro conceito que ultimamente me tem sido mais interessante para caracterizar este período e que é o conceito de utopia reacionária. A palavra utopia está normalmente ligada à ideia de um futuro que não se realizou, que será risonho, que vem aí, que estamos à espera. Infelizmente, há uns anos esta parte, cada vez mais somos obrigados a olhar para utopias negativas, aquilo que às vezes chamamos de distopias, mas enfim, utopias que ainda não se realizaram, mas que têm aspectos negativos associados e, portanto, a palavra utopia cada vez menos é uma palavra ligada à felicidade futura e, infelizmente, cada vez mais com o tempo que temos e com o tempo que vivemos, uma realidade também ligada a aspectos negativos, a utopias negativas, no fim de contas, que fomos formulando com as dificuldades do mundo atual. De facto, o que podemos ver aqui nesta imagem, logo de início, chama a atenção para dois ou três aspectos que me parecem fundamentais. Esta imagem central, para mim, é das imagens que melhor traduz aquilo que significa, em termos de composição política, estruturação política, o que foi o Estado Novo. Um líder que pode levantar a mão com uma saudação romana ali, e que é Salazar, que às vezes a levanta de uma forma um bocado tímida, nem sempre muito convictamente, ao contrário da personalidade da direita vestida de negro, que o levanta muito convictamente, e a personagem central, o presidente Carmona, que eu nunca vi aparecer com o braço levantado, mas que é fundamental. Ou seja, por outras palavras, esta junção da direita, de todas as direitas que Oliveira Salazar consubstanciou, não seria possível sem o apoio dos militares. E também não seria possível sem um outro pilar fundamental daquele período, que é a Igreja Católica. A Igreja Católica, que ali vemos aparecer de uma forma um bocadinho indireta, com a Virgem de Fátima, etc., desempenha aqui um papel fundamental. Há dois pilares fundamentais e nós temos a tendência, às vezes, para olhar apenas para a figura mítica de Salazar acima de tudo. Bom, e Salazar, provavelmente, como irão ver na perspectiva em que eu vou colocar o problema, não é tanto o único, não é aquela figura que nós colocaremos em princípio como o único responsável,
há muitos mais responsáveis em tudo o que aconteceu durante 48 anos. E, portanto, é um período que nós diríamos... Estou a passar bem? É um período que nós teríamos que fazer recuar um pouco àquilo que eu chamo a transição para a ditadura e que, de algum modo, começou. Para os republicanos é um bocadinho triste, porque temos uma ideia muito mítica da República, mas para quem estudou os últimos anos da República, começa a perceber que o que está em causa nos anos de 23 em diante, muito antes de 26, é uma degeneração muito grande do Estado de Direito. E isso abre as portas a mudanças muito grandes. A República dos últimos anos, particularmente a República a partir de 1923, é uma República com profundos laivos de comportamentos autoritários, fora daquilo que seria o normal Estado de Direito. E isso, de algum modo, abre a porta a uma vaga de fundo, que depois eu irei aqui aproveitar para mostrar através de dois pensadores, um da altura e outro que nos deixou há pouco tempo. Um era o líder do Partido Socialista Português da altura, um advogado e também homem do Tribunal de Contas, Ramada Curto, e o outro é um homem que nos deixou e que estamos a comemorar o centenário, que é Eduardo Lourenço. Só para termos uma ideia do que eu estou a dizer quando estou a falar de ausência de Estado de Direito nos últimos anos da República, particularmente a partir da Primeira Guerra Mundial, nos anos a seguir à Primeira Guerra Mundial, termos uma ideia, aquele túnel que estão ali a ver, conhecem-no bem, é o túnel do Rossio. Aquele vagão que está ali, que ficou designado como vagão fantasma, é um vagão que vai percorrer o país com sindicalistas presos por correntes para que os comboios não fossem dinamitados. Não vou entrar aqui em grandes considerações, mas todos perceberão o que é que significa a violência dos de cima e a violência dos de baixo. E a ausência de Estado de Direito e de qualquer concertação social possível. Estamos num período de uma violência tremenda ao nível das instituições do Estado e das instituições do Estado, também da democracia, no fim de contas, dos sindicatos, neste caso. Não é? Como é que o Estado vai resolver o problema? De uma forma muito simples. Manda, por exemplo, para as colónias Angola milhares de presos sociais e políticos com julgamento sumário à ordem do governo. Quando nós pensamos que isto pode ter sido um comportamento do Estado Novo e da ditadura, não foi. Isto começou em 1925, o jornal tem ali a notícia de 300 e tal homens e 20 e tal mulheres que vão para Angola mandados por homens do regime democrático republicano. Vão para lá sem serem julgados. Quando em 1927 a ditadura manda os primeiros homens das revoltas republicanas, há 5.000 deportados sociais e políticos em Santo António de Celos, em Angola. Estamos, portanto, numa mudança muito grande de tudo isto que foi o período pós-guerra. E não podemos esquecermos que o que nos aconteceu a nós e o que aconteceu à Europa é filho da Primeira Guerra, dos efeitos tremendos da Primeira Guerra Mundial. Isto vai abrir, obviamente, chagas enormes na sociedade portuguesa. A sociedade portuguesa abre-se, se quiserem, em dois blocos antagónicos. Um bloco de esquerdas, era assim que se chamava bloco de esquerda. Hoje existe uma coisa chamada bloco de esquerda, como partido político. Na altura havia o bloco das esquerdas, que reunia gente muito interessante, que nós hoje olhamos e pensamos que eram até pessoas, diremos, moderadas, como Jaime Cordesão, no Ciereiro, ou como António Sérgio, não é? Bom, o bloco das esquerdas incluía os Ciereiros todos. O Adelino Ribeiro, que falou aqui há bocadinho. Jaime Cordesão. Mas era o bloco das esquerdas da altura que olhava para o regime com angústia.
porque estava a haver a degeneração do regime republicano e democrático e a queda deste regime no caos político. E, portanto, são os cheireiros, são os homens do Alva de Castro, um homem muito interessante da República, chamados acionistas, são os esquerdistas do José Domingos dos Santos. Aparece aqui um comício, aquele slide que está ali no meio do Terreiro do Paço, são milhares de populares que se unem ao governo de José Domingos dos Santos, chamado o governo dos canhotos, um governo à esquerda da República, e também os socialistas, que é normalmente um partido a que não se dá importância. Ainda gostava de perceber porque fala-se apenas do Partido Socialista nascido em 73, mas na verdade há um Partido Socialista português que manteve a vida até muitíssimo tarde, convém dizer que é talvez o último partido político que se mantém ativo em plena ditadura, até 1935. Este homem que está aqui é o Ramada Curto. Une toda a gente das esquerdas, o tal bloco de esquerdas, acionistas, cigareiros, radicais, socialistas, contra todas as ditaduras. Estamos em 1924 nos restauradores. São milhares de pessoas que estão a antecipar qualquer coisa que está ali e que, por exemplo, um homem liberal como Cunha Leal já dizia há muito tempo em conferências. Os senhores estão a preparar uma coisa que nem imaginam que vai ser. Isto é quase inevitável que vai acontecer. É inevitável que vai acontecer. E, portanto, esta divisão da sociedade é, obviamente, uma divisão fortíssima. Claro que vai ter a resposta daquilo que nós consideramos os setores à direita. Claro que sim, é evidente. Uma sociedade que radicaliza à esquerda, inevitavelmente radicaliza à direita. E isso que vão ter aqui, esta imagem é uma imagem muito simbólica. Estamos em 30 de maio de 1926 e, justamente, o Bloco das Direitas vai desmantelar tudo o que havia daquilo que era a sociedade democrática liberal que vinha desde o século XIX. É o quê? É o esvaziamento. Por favor, senhores deputados, vão para casa, não têm nada que fazer aqui. Isto agora somos nós que mandamos, enfim. Curiosamente, era um grupo de militares comandado por um homem que ficou famosíssimo, o capitão Vilhena. O capitão Vilhena foi depois um homem que esteve em todas as revoltas contra Salazar. Todas, até ao fim. Sobreviveu, veio depois do 25 de Abril. Mas é ele que comanda esta GNR que despeja o Parlamento em 30 de maio de 1926. Aí ele está convencido ainda que é preciso fazer uma regeneração da República num processo de ditadura temporária das pessoas mais competentes. Os cheireiros falavam desta forma, não é? Também falavam, precisamos de ir buscar os mais competentes para governar durante 6 meses, 1 ano e pôr isto tudo limpo. E a partir daí prossegue a democracia e a República Democrática. Bom, já ouvimos isto muitas vezes mais tarde, até mesmo durante o nosso período democrático, como se recorda, não é? Mas foi, obviamente, como também podem perceber, uma má solução. Normalmente os ditadores que pensam que podem fazer ditaduras temporárias acabam cilindrados pela própria situação. Foi o que aconteceu ao almirante Mendes Cabeçadas, não é? 15 dias depois de tomar o poder, ele que era convictamente convencido de que era possível ter uma ditadura, digamos, regeneradora da República, para depois a seguir governar de uma forma democrática, é enviado para casa, obviamente, e passa a ser, obviamente, um homem da oposição até à morte também, como sabem, não é? E, portanto, a República acabou neste vazio enorme de Estado de Direito, com uma oposição de morte entre direita e esquerda, com radicalismos brutais de esquerda e direita, mas simultaneamente com um sentimento de desalento fortíssimo de toda a sociedade. De toda a sociedade. Com uma espécie de, podíamos dizer, de descrédito, de não acreditar nem no partido do poder, nem nas direitas, nem nas esquerdas, nem ninguém. É ninguém, não é? E é um vazio terrível. O vazio para que chama a atenção, por exemplo, o nosso querido amigo, creio que muitos de nós podemos chamar assim, Eduardo Lourenço, enfim, comemoramos o centenário do nascimento durante há pouco tempo. Ele publicou em 76 um livro muito interessante, que alguns poderão ter lido já,
O Fascismo Nunca Existiu. É um livro de 76. E ele diz assim: o fascismo derrubado a 25 de Abril existiu, e com que espécie de perfeição quase absoluta. Mas não existiu nunca como a maioria da oposição democrática o pensou antes do 25 de Abril, e a ele continua a referir-se uma parte da classe dirigente triunfante, simplificando com a espécie de violência infantil que se reserva aos papões que deixaram de meter medo. Infelizmente, o fascismo português foi qualquer coisa de profundo, de intimamente ligado por todas as fibras do nosso itinerário histórico a toda uma estrutura arcaizante da sociedade portuguesa, qualquer coisa de orgânico, para empregar uma das categorias do próprio sistema. É, portanto, neste vazio e descrédito de uma sociedade que estava a iniciar a sua modernização com a República, mas que ficou incompleta, como muito incompleta, é nessa situação de um país que está a iniciar a modernização e que é impedido de continuar a fazê-la, criado pelo vazio enorme de um partido dominante hegemónico que não deixava haver eleições livres e democráticas porque se mantinha hegemonicamente no poder, que surgem estas direitas e estas esquerdas profundamente radicalizadas e que se combatem e que se vão combater até à morte. Que se vão combater até à morte nos anos seguintes. E é por isso, digamos, nós diremos, a ditadura militar não é uma coisa que tenha surgido de uma segunda para uma terça pela vontade maléfica do Gomes da Costa, do Mendes Cabeçadas, que aliás era extremamente bem intencionado, era um homem ingênuo e bem intencionado, um bom homem, como nós diremos, não é? Não foi nada disso, não é? Foi uma outra coisa que surgiu exatamente neste caldo que descrevi anteriormente. E mais, e a minha tese é esta: para desmerecer, peço desculpa, um pouco o papel exagerado que se dá à figura da Oliveira Salazar. Do meu ponto de vista. Modesto ponto de vista. Deu-lhe muita importância, enfim, a entourage política que o guindou ao poder e continua a dar muita importância à historiografia atual, do meu ponto de vista. O problema é muito mais vasto e não se cinge à figura de Oliveira Salazar. De algum modo, esta ditadura militar de homens, alguns bem intencionados, como Mendes Cabeçadas, podia mencionar mais. A ditadura militar, de algum modo, traçou o que vai ser o Estado Novo. Não vem nada de novo. Ou se quiser, o que vem de novo é, já iremos ver, é um outro nível, digamos assim, é tornar constitucional e definitivo aquilo que era excepcional. É basicamente isso. De facto, é neste vazio que vão surgir homens como Gomes da Costa, que está ali com a espada no ar, enfim, um homem muito ressabiado com o facto de ter participado na Primeira Guerra Mundial sem condições materiais e, portanto, vai estar contra a República desde sempre, não é evidente? A República colocou-o lá na frente de combate sem meios e ele sente-se profundamente atraiçoado pela República, enfim. E, portanto, são estes militares, de algum modo, ressabiados, atraiçoados, ou que se sentem atraiçoados pela República, que unem à sua volta milhares de pessoas. Não ignoremos. As pessoas que estão ali na Avenida da Liberdade, à volta de Gomes da Costa e de todos os militares que fizeram o 28 de Maio, são muito mais pessoas do que aquelas que estiveram no 5 de outubro de 1910. Para os democratas isto pode ser triste. Mas, na verdade, esta é a realidade. E não convém fugir à verdade. A verdade é mais importante do que tudo o resto. É a história. E a justiça. E, bom, é esta ditadura que vai criar o quadro fundamental de tudo o resto, até ao fim. Porque, reparem, quem é que anulou a ação dos partidos políticos? A ditadura. Quer dizer, ficaram alguns. Porquê é que ficou o Partido Socialista Português até 1935? Por uma razão simples. Era um partido não orgânico. Era formado de cooperativas, de associações, nunca tinha tido uma estrutura partidária forte.
tinha sido sempre uma espécie de junção de organismos de mais variada natureza que se reconheciam socialistas. E, portanto, nunca tinha havido uma grande unidade do Partido Socialista Português. E é por essa razão que a ditadura deixa subsistir até 1935. Já não havia partidos nessa altura, não é? A maior parte dos partidos, Partido Democrático, Partido Nacionalista, a União Liberal Republicana de Cunha Leal, desaparecem logo nos primeiros tempos. O Cunha Leal, curiosamente, como é um indivíduo que vai manter alguma tentativa de negociação e transição pacífica do regime através de eleições, a sua União Liberal Republicana vai durar até 1930. Mas desaparece, obviamente, também em 1930. Portanto, quem é que vai anular a ação dos partidos políticos? A ditadura militar. É a ditadura militar. Quem é que vai encerrar o Parlamento e dizer não há mais Parlamento à maneira de Parlamentos do século XIX e do resto da Europa? Não, os senhores não têm aqui mais lugar, não é? O Parlamento do futuro há de ser uma coisa diferente, completamente diferente. Quem é que vai fazer isso? A ditadura militar. Quem é que acabou com as eleições livres e inicia os plebiscitos, como o de 28, que vai implantar a figura de Carmona? Ditadura militar. E, portanto, quem é que anula a ação do sindicalismo livre? Ditadura militar. Que era fortíssimo em 1926, 25, 26, 27, 28, muito animado pelo anarcossindicalismo da altura, as célebres greves gerais revolucionários, que, enfim, tinham um pendor revolucionário, digamos assim. Bom, quem instituiu a censura? Logo em 9 de junho, a ditadura militar. Mesmo aquilo que nós podemos chamar a cristianização do regime, ou seja, a entrega dos bens da Igreja, a liberdade para o ensino religioso em vez do ensino público, a importância da Igreja na assistência social, tudo isso foi, como sabem, contrariado pela República, pela Primeira República, uma tentativa de secularizar, não é, as instituições. Tudo isso voltou atrás. Quem faz isso? A ditadura militar. Portanto, é de facto, durante este período que está estabelecido o quadro das instituições que vão governar o país daí para a frente. É claro, esta ditadura e o Estado Novo não entrou assim no país por cima de uma alcatifa vermelha, de modo nenhum. Não, os democratas resistiram, não é? Resistiram durante muitos anos, entre 1926 e 1940, resistiram muito, em cerca de 10 revoltas, algumas intentonas, outras revoltas a sério. A revolta do Porto 27 tem milhares de pessoas na rua, não é? A batalha fica destruída, quer dizer, vão 1000 pessoas para Timor deportadas nessa altura, não é? 2 barcos. Não é uma coisa qualquer. E estas revoltas mantêm-se até praticamente aos anos 40, até à Segunda Guerra Mundial, não é? E o que é que faz a ditadura? E o que é que depois faz o Estado Novo? Bom, envia-os para ilhas de prisão. É? Para os Açores, para Timor, para a Guiné, também para a Angola também, para São Tomé e Príncipe. Não é? E são milhares de pessoas. Entre 33 e 45 são julgados 14.000 pessoas no Tribunal Militar Especial. Em julgamentos sumários que, obviamente, resultavam em quê? Em redeportações, anulações da carreira do funcionário público, do militar ou de outra pessoa que ficava, obviamente, manchada e com dificuldade de levar uma vida normal neste país. São 14.000 pessoas em 12 anos. Mais de 1.000 pessoas por ano. Para termos uma ideia já também, porque às vezes ficamos com uma ideia um bocadinho distorcida da realidade da ditadura e da violência utilizada pela ditadura. Claro que a ditadura violenta foi esta, dos primeiros anos. 75% das mortes por violência policial ocorrem entre 1926 e 1945. Ficamos desarmados às vezes, porque a memória que temos é sempre de uma oposição muito ativa pela parte dos comunistas a partir dos anos 40, não é? Ficamos com a ideia de que os comunistas foram as pessoas mais castigadas, e foram, de uma forma normal, foram com prisões longuíssimas e, de facto, muito castigados. Mas, bom, a violência massiva de muitos milhares de pessoas julgadas sumariamente, de muitas pessoas mortas, sumariamente mortas, enfim, assassinadas, é durante a ditadura militar e a primeira fase do Estado Novo.
são os republicanos, são os socialistas, são os anarquistas, são alguns comunistas. É desses que estamos a falar. Portanto, a ditadura não é apenas a ditadura contra os comunistas, como às vezes podemos ter a ideia que é. Não é. Esta, aliás, é uma imagem, a de cima é uma imagem da Revolta do Porto, em 1927, 3 de fevereiro de 1927. São cerca de 4.000 militares da situação contra mais de 3.000 militares e civis democratas. 8 dias no Porto, muitas mortes, mais de uma centena de mortes, muitos deportados, mais de 1 milhar, muitas prisões. Em baixo temos uma deportação massiva, neste caso sindicalistas, para os Açores. O que é que diz? Cá está o tal homem que vos referi há bocadinho, o Ramada Curto. E é bom dizer que estas coisas continuam. Este aglomerado de gente que está aqui ainda é um grupo de gente que está em 31 numa Casa do Povo, no Porto, a assistir a uma conferência de Ramada Curto. Mas eu chamei o Ramada Curto aqui para 2 coisas. É um homem que eu penso interessante, embora seja muito mal visto, porque justamente em 33 ele disse: eu não tenho condições para continuar, eu não vou estar na rua com armas a combater, não sou combatente, eu não vou levar uma vida clandestina como levam os comunistas, eu vou desistir. E há uma célebre conferência em Coimbra em que o Partido Socialista se dissolve, em 1933. Mas ele é um bom analista, ele é um homem muito conhecedor da República, e diz 2 coisas que me parecem muito interessantes. Este século ou vai ser fascista ou comunista. E nós não estamos nem num sítio nem no outro. Mas também não estamos no combate porque não temos meios para isso. Isto é uma vaga de fundo tão forte, que não vai mudar tão depressa. Nós dissolvemos. E havemos de combater de outra forma, em cooperativas, e depois foi através de cooperativas, foi outras formas de combate. Mas não tinha muita dúvida sobre o que era o regime que estava aí. Quanto à diretriz da ditadura, é o fascismo. Como toda a gente sabe. Um fascismo sem discursos, sem paradas, sem teatro. Um fascismo de gabinete. Não há camisas castanhas, nem camisas negras. O ditador não precisa de camisas a apoiá-lo. Bastam-lhe as espingardas e as metralhadoras do exército. Evita assim uma duplicação de despesas. É uma análise muito curiosa de alguém que está a viver o acontecimento. Está a viver o acontecimento na altura, não é? E isso eu penso que nos ajuda a perceber o que vem aí de seguida. E por isso diria eu que a minha dúvida e a minha pergunta nos últimos tempos tem sido, e aqui apresento exatamente da forma como eu entendo agora. A minha pergunta é: um homem excepcional, para um regime excepcional, numa situação muito excepcional, parte de verdade, parte de mentira. É um mito. Apresento aqui 4 facetas deste mito. Da altura. Aquele jornal em cima ao século ilustrado publicou em 1934 a fotografia do Ministro das Finanças do século XV, o Estevão Afonso, que está aqui por baixo, é dos painéis de São Vicente, uma figura dos painéis. E põe em cima a figura de Salazar. Estão a ver? Um homem como Salazar já existia no século XV. Estamos completamente armados daqui para o futuro, porque aquele homem iniciou a expansão portuguesa, não é? Aquele homem era um ministro das Finanças da altura, como sabem, não é? Bom, não pode ser mais certa a figura que escolhemos, não é? Tímido como esta figura de Almada, que na altura era um radical e que pensava que tínhamos que ter, era um regime de força, fascista, etc., não é? Era todo radical naquela altura, Almada, e achava que o Salazar era aquela figura meio tímida e trouxa que estava ali, assim. Um adepto ou um beijamão à igreja, uma situação que se aproxima já bastante mais da realidade. Ou uma figura como aquela que está ali ao lado de Teotónio Pereira, enfim, de uma forma muito viril, levantando o braço na saudação romana. Diria que é um pouco de quase tudo isto, umas coisas mais, outras menos, mas na verdade tudo isto é bastante mais mito
construída à volta da figura do que propriamente a figura em si. Porque a figura em si é de um pragmatismo brutal. Talvez das figuras mais pragmáticas que nós tivemos na história portuguesa contemporânea. É um conservador pragmático. É um conservador pragmático. É o indivíduo que diz, ok, o que é que nos está aqui a dificultar a vida? São os democratas, os sindicatos, os partidos? Então, isto já começou com a ditadura militar. Nós vamos acabar com isso, é evidente. Claro que vamos acabar com isso, não é? E vocês começaram um bom trabalho. Eu venho de Coimbra e vocês convidaram-me, eu venho exatamente para dar a isto a feição de uma ditadura não excepcional, mas definitiva e constitucionalizada. Não é? Dando à ditadura a feição de qualquer coisa que é legal, não é? Que é constitucional, que é legal. Não é? Portanto, essa é a questão que estava aqui em causa. E é isso que ele vai fazer. Não é? E, portanto, esta destruição do Estado liberal e democrático já tinha sido iniciada. E tudo o resto estava em curso. Não é? Agora, o que é que ele vem trazer de novo? Sim, é evidente. Vem trazer de novo 3 coisas. A segunda talvez não tanto. Posso dizer que se calhar a segunda não tanto. Digamos que a segunda, a diferença da violência da deportação para a Angola, a diferença não está no número. A diferença está na forma, na intenção e no fundamento. Ou seja, os senhores vão porque devem ir, isto está certo, isto não é excepcional. Isto é mesmo para os senhores ficarem lá se for necessário o resto da vida. Não é? Enquanto que a República dizia, eu tenho que vos enviar porque não há outra forma, dizia o Ministro da Justiça da altura, não, eu não tenho juízos suficientes para julgar esta gente toda, enfim, muitas desculpas, o Parlamento dizia, mas o senhor não pode fazer isso, enfim, grandes discussões no Parlamento e tal. Mas isto é excepcional, dizia o Ministro da Justiça. Bom, e eles vão voltar todos e tal. Este senhor vai dizer o contrário. Não, estes senhores estão lá muito bem no sítio onde estão. É lá que devem estar. Não. Uns bons açoites como deve ser e uma deportação como deve ser. E se eles não voltarem nunca mais, melhor, porque eles não fazem cá falta. Portanto, é essa a diferença fundamental. Não é? E depois a outra questão fundamental que é, de facto, tornar definitiva a ditadura temporária. Constitucionalizar a ditadura com órgãos próprios, legais. Câmara Corporativa, Partido Único, tudo isso, enfim, eleições, tudo, e dar a tudo isso aquilo que convém, o resultado que convém ter, não é? É claro que esta utopia reacionária só pode ser entendida como apoiada por instituições muito importantes da altura da sociedade portuguesa, duas delas, aliás, instituições que se sentiram sempre muito mal com a República, quer a Igreja, porque a secularização e a lei da separação da Igreja do Estado provocou, enfim, desencadeou grandes animosidades e muita dificuldade de aceitação. Foi uma secularização um pouco imposta numa sociedade muito tradicional e que dificilmente aceitou. E, portanto, há aqui um ressabiamento profundo da sociedade tradicional que, obviamente, vai apoiar tudo o que seja ao contrário. Não é? Portanto, o pilar castrense e o pilar teocrático são fundamentais. Quer dizer, esta figura de Salazar nunca poderia ter levado por diante estes 48 anos de política como levou sem este apoio, não é? Sem estes apoios fundamentais. Portanto, se quiséssemos encontrar uma definição, porque a definição é sempre muito contida, como sabem, e depois extravasa e nós não conseguimos conter em 2 palavras aquilo que queremos dizer em 500, mas bom, eu acho que é um conservador de tipo fascista, sem dúvida. É um Estado totalitário com métodos fascistas, pelo menos isso. É um Estado totalitário com métodos fascistas, embora não tenhamos a necessidade de dizer que Salazar é fascista ou deixa de ser fascista, não. De facto, adota métodos violentos, obviamente semelhantes em todos os fascismos da Europa da altura, sem dúvida que sim, não. Mas mais importante me parece, obviamente, a outra parte digamos, o apoio que ele vai encontrar naqueles 2 pilares e a grande farsa, direi eu, que é de haver eleições de 4 em 4 anos, ou de 7 em 7, de haver uma Câmara Corporativa que dá opiniões, de haver juntas de freguesia eleitas. Uma coisa excepcional, uma coisa interessantíssima, não é? O município já não era eleito, como sabemos, era nomeado pelo Governo Civil. Mas quer dizer, haver tudo isto e de repente conseguir manter uma situação de restrição brutal das liberdades. Esta é que é a grande habilidade, se quiserem, do ditador, não é? Na verdade, agora um pouco para resumir, o que se passa é a transformação de uma situação de exceção que a ditadura implantou numa ditadura definitiva.
Não. E que de algum modo institui um Estado novo, sem dúvida, embora ele estivesse a ser implantado, um Estado corporativo, porque essa é a grande, se quiserem, também não é novidade, também o sistema corporativo de organização da economia na sociedade era discutido desde o século XIX, na sociedade portuguesa. Até o Oliveira Martins discute isso muitas vezes, quer dizer, os amigos do Oliveira Martins discutem isso. Não será melhor nós arranjarmos um sistema de poder encontrar patrões e empregados, e, enfim, uma coisa mais orgânica, que evite lutas de classe na sociedade e tal. Isso é discutido desde os finais do século XIX, quer dizer, não é uma novidade desta altura. Simplesmente aqui é adotado, obviamente, não é? Um regime, obviamente, nacionalista, conservador, de métodos fascistas, não tenho dúvida nenhuma sobre isso, de métodos fascistas, particularmente em certas alturas, completamente evidente, entendendo por isto o autoritarismo levado às últimas consequências como a violência irrestrita. É essa aquilo que nós podemos dizer que significa o fascismo. Já agora gostava de ouvir aqui dar-vos a ouvir a voz do ditador. Lá ver se eu consigo aqui. As almas dilaceradas pela dúvida e o negativismo do século, procuramos restituir o conforto das grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Não discutimos a glória do trabalho e o seu dever. É conhecido. Estamos em Braga 36, 10 anos da ditadura. Ditadura, no fim de contas, 10 anos, os primeiros 10 anos do regime. Podia voltar, por favor, à sequência. Obrigado. Bom, não discutimos. Está aqui dito tudo. Isto não é para discutir. Isto não é para discutir. Tudo isto, o Deus, a pátria, a autoridade, a família, etc., o trabalho, o que é que isto significa para esta pessoa? O que é que o trabalho significa? Bom, o trabalho significa não o trabalho discutido entre o patrão e o empregador, entre o empregador e o empregado, que diz, eu preciso de que me pagues mais e eu digo-te, eu vou tentar não pagar tanto, através, obviamente, de formas de negociação ou de luta. O trabalho aqui é o trabalho, obviamente, limitado pelas condições do grupo, enfim, das corporações e do cooperativismo, obviamente. A família, não discutimos a família. O que é que isto significa? Estas palavras têm um significado. A mulher tinha ganho liberdades fundamentais durante a Primeira República, não tanto como o Sr. Secretário de Estado há bocadinho falou em relação ao que depois aconteceu no 25 de Abril, enfim, em que a mulher ficou com muita liberdade, de alguma forma, enfim, legalmente, pelo menos comparativamente, do ponto de vista legal, muito semelhante ao do homem, evidente, mas a mulher tinha feito progressos enormes durante a Primeira República, muitos progressos em termos de direitos sociais, direitos de... enfim, discutiu-se tudo, discutiu-se o voto, que depois acabou por não ser dado, discutiu-se o aborto, discutiu-se a lei do divórcio, chegou a ser aplicado, o registro civil, enfim, há muitas coisas, mudança. Tudo isto provocou uma enorme dificuldade nos setores mais tradicionais da sociedade, que obviamente reagiram aqui. Família, o que é que significava? Família era ao contrário de tudo isto. Era ao contrário da modernidade. Família era ao contrário de tudo isto, não é? A mulher deve voltar a casa, o homem deve continuar a ser o chefe de família. Isto tem correspondência na legalidade e tem correspondência na tradição da sociedade portuguesa, e tudo isto tem que se compatibilizar de forma diferente. E é isto que eu chamo de utopia reacionária. Como se fosse possível voltar atrás em alguns domínios da sociedade, do modo de vida e da modernidade. É claro que, de algum modo, foi possível, claro que sim, evidente. Não é? Alguns exemplos que ouvimos há bocado, enfim, dos vários códigos que depois foram alterados e das leis excepcionais que foram aparecendo, etc., e que condicionaram toda a igualdade entre homem e mulher e tudo o resto que nós podemos pensar, mas que não temos vagar para estar ao tempo para poder aqui delinear. Mas sim, claro, a utopia era voltar atrás, era recristianizar, era combater a secularização, era tornar a sociedade era tentar voltar atrás. Era tentar voltar atrás no tempo. Como isso de facto fosse possível, não é?
E de algum modo foi, como digo, de algum modo foi, em muitos aspectos foi possível voltar atrás. Bom, e é isto exatamente que eu apelido de utopia, utopia reacionária. E depois a enorme habilidade de montar esta farsa de direito. Uma farsa de direito, não é? Porque, na verdade, eu às vezes recebia ali pessoas no Aljube que me diziam, eram europeus que vinham visitar o museu, e diziam assim, mas isto foi assim, isto era mesmo assim. Mas nós não tínhamos nada dessa ideia na Europa. Os senhores não tinham eleições? Tínhamos eleições. Isto não era um Estado democrático, normal? Não era. Nós tínhamos eleições, mas na verdade as eleições eram sempre ganhas pelo mesmo partido, só havia um. E portanto as pessoas eram indicadas para. Era o ditador que escolhia os deputados, não é? E também escolhia os da Câmara Corporativa. Alguns eram indicados. Mas tudo isto era assim. E as pessoas ficavam todas muito espantadas. Não, esta não era nada a ideia que eu tinha de Portugal. Do Portugal dos anos 50, 60, não. Esta não era a ideia que passava na Europa. Não era de modo nenhum a ideia que passava na Europa. As pessoas não entraram na ONU. Entramos na ONU. As pessoas não entraram na NATO. Entramos. Mas isso é tudo esquisito, não é? As pessoas que me visitavam achavam isto tudo esquisito. Mas, na verdade, nós conhecemos. Nós sabemos que a realidade é esta, não é? As eleições eram uma farsa, não é? As oposições raramente puderam concorrer. E quando concorreram, foi sempre para fazer, enfim, alguma força, poder lutar, ter um mês para poder falar, ser livre, não é? Sabemos, em alguns sítios, as eleições foram mesmo fraudulentas, como aconteceu com Humberto Delgado em alguns sítios, onde ganhou e foi negado, etc., não é? Portanto, quer dizer, eleições era impossível mudar o regime por eleições, não é? Mas as eleições existiam. E eram extremamente importantes para dar uma ideia ao resto do mundo, à NATO, à ONU, à Europa desenvolvida. Era extremamente importante esta faceta que eu digo que é uma farsa. A grande farsa, não é? Mesmo a justiça, se era um terceiro pilar, claro que sim, era. Mas, bom, eu posso-vos dizer, os juízes que julgaram aquelas 14 mil pessoas eram todos juízes nomeados pelo governo. Alguns saíram da ditadura como juízes e foram para o tribunal julgar. E saíram do tribunal e foram para a ditadura governar. E, portanto, nenhuma independência, como podem imaginar, nenhuma independência. Eram pessoas completamente empenhadas na ditadura, no endurecimento da situação política e de direito, não é? Isto tudo era garantido, obviamente, por uma solução muito prática, que sempre, pelo menos durante os primeiros 25 anos, resultou. Carmona não demitia Salazar, Salazar indicava Carmona. Este duumvirado funcionou de uma forma excepcional. Portanto, não havia, diremos, era muito fácil impor medidas radicais, digamos assim, ao povo. Claro que era, obviamente. Com um exército que foi responsável por tudo. Os primeiros censores eram militares. A primeira rede de censores eram militares. A primeira rede de polícias políticas eram militares. Os primeiros administradores das comissões administrativas de todo o país eram militares. Os governadores das províncias eram militares. Nunca houve um Presidente da República que não fosse militar. Portanto, é evidente que este duumvirado funcionou de uma forma fabulosa durante todo o tempo, não é? Era impossível alguém pensar na demissão de Salazar. E também os militares estavam seguros, obviamente. Carmona, houve ainda umas dúvidas em 46, 47, ainda andou por ali com mentes cabeçadas a dizer será que a gente não pode mudar isto e tal, mas depois, quando aquilo chegou um bocadinho a ser um bocadinho mais como uma coisa chamada abrelada, uma revolta e tal, não tem nada a ver com isso, façam lá a vossa revolução que eu cubro-vos, mas eu não estou cá. Foi assim que aconteceu. E, portanto, esta faceta é uma faceta extremamente importante. Esta farsa de um Estado de Direito, que de facto não é um Estado de Direito, é extremamente interessante e é muito importante, até para nos dar alguma ideia, nomeadamente sobre regimes democráticos, ou semidemocráticos, onde as coisas podem, no fim de contas, funcionar do ponto de vista formal, mas onde, do ponto de vista substancial, nem sempre é verdade, não é? E nós estamos fartos de conhecer pelo mundo todo situações que eu chamaria de semidemocracias, onde a formalidade se mantém, mas onde a substância é outra, não é? E claro, é evidente que para o ditador era muitíssimo mais fácil governar
digamos, de uma forma opressiva, no sentido de capturar, convencer. Isso é a forma mais fácil, é manter as pessoas subjugadas pelo medo, pela opressão. Há bocadinho a imagem que aqui se dá, quando, se vocês se portarem mal, chama GNR, chama pizza, não. E esse tipo de coisas que aparecia, que na minha aldeia obviamente também aparecia. Enfim, e agora a contar uma história não posso, senão o tempo urge. Portanto, é evidente que sim. Há aqui uma faceta de violência preventiva extremamente importante e opressiva, que é aquela mais eficaz. Mais eficaz não, digamos que é aquela que permite que as pessoas, através do medo, é mais eficaz. Eu diria que é mais eficaz. A outra violenta é decisiva. É decisiva, claro. Quando não vai a eficaz, vai a decisiva. E desse ponto de vista, o ditador foi também, obviamente, o ditador e, mais uma vez, os militares. Não, são todos militares. O rapaz, todos eles, todos os chefes da polícia política eram militares, não é? Vinham, aliás, da inteligência militar e da justiça militar. Claro, sim, claro que sim. Eu trouxe aqui um exemplo curioso que às vezes até nos pode fazer rir. As coisas, às vezes, da violência também são, às vezes, caricatas, não é? Em certa altura, como sabem, Maria Barroso era uma mulher que dizia muito bem poesia e era uma boa atriz. Foi pena que não tivesse continuado, enfim, desempenhou outro papel, como sabemos. Mas era uma mulher que, nos anos 60, as pessoas gostavam muito de ouvir, uma voz lindíssima, dizia poesia. E tinha muitos espetáculos aí pelo país. Muitos espetáculos. Um dos espetáculos foi aqui no São Luís. Estamos em 13 de dezembro de 66. E à última da hora, Maria Barroso é informada, o espetáculo cancelado, a senhora não pode dizer essas poesias, isto está tudo proibido, o Jair Cortesão, liberdade, a senhora não pode estar a dizer essas poesias. Portanto, Mário Soares, entretanto, faz uma diligência junto do ministro e tal. Não pode ser, sou ministro. E o ministro autoriza. Não. Faça-se lá a sessão no São Luís com a Maria Barroso e tal. Então o que é que decidem fazer os nossos polícias de choque? Neste caso, a polícia política. Foi mesmo porque moravam ali ao lado, como sabem, não é? Tinham ali a diretoria-geral na António Maria Cardoso. Então o que é que decidiram fazer? Uma coisa que podemos dizer quase ridícula, não é? Decidiram invadir a sala onde ia ser feito o espetáculo e pôr em garrafinhas de mau cheiro pelo chão, para que as pessoas se sentissem mal e começassem a sair. É claro que as pessoas perceberam e houve um choque imenso e o contrário foi o que resultou. Foi uma batidela enorme de pés, foi levantar e foi dizer vamos ouvir até ao fim. Daqui nem ninguém arreda pé e foi um comício em vez de um espetáculo normal. Mas isto é um exemplo do que era a opressão, do que era uma polícia de costumes em relação a tudo o que acontecia na cultura, na vida normal dos cidadãos, naquilo que nós sentíamos que não podíamos fazer, nas liberdades contidas, não é? Na verdade, estava lá o artigo 8º da Constituição de 33, liberdades e garantias e tal. Mas tudo aquilo era contrariado por leis especiais e por autorizações, não é? Quer dizer, para fazer uma conferência como esta, se por acaso alguma vez fosse possível, tínhamos que pedir ao governador civil, o governador civil perguntava 30 vezes quem é que ia falar, 40 vezes o que é que se ia dizer, 50 vezes estas palavras não podem dizer. E vão ter lá agentes da polícia a levantar-se a dizer calce, ou a fazer outra coisa qualquer, a mandar bombinhas de mau cheiro, outras coisas do género, não é? Que não deixam de serem ridículas, mas que mostram exatamente aquilo que significava esta violência permanente, preventiva e extremamente eficaz. Extremamente eficaz. Claro que há outra violência. Claro que há a violência mais eficaz, não preventiva, eficaz. E que tem a ver não só com censura prévia, com os informadores que infiltravam todas as redes de pensamento, fossem elas religiosas de contestação, políticas, culturais, empresariais, mundos do trabalho, o café do lado, o café da esquina, a escola, o bar, enfim, o companheiro do lado da carteira, que também podia ser um informador, como tive a experiência pessoal própria, não é? Quer dizer, tudo isso podia acontecer, não é? Mas na verdade, esta violência que passa entre o preventivo, porque no fim de contas a deportação, aqui são imagens de deportação.
A deportação não deixa de ser exatamente também uma forma preventiva, sem dúvida preventiva, mas muito violenta, não é? Mas muito violenta. Muitos destes homens já não voltaram cá, não é? Morreram em Timor, ou morreram noutros sítios, ou ficaram por lá. Ou viveram miseravelmente como aqueles que estão ali em cima, que escreviam cartas a dizer nós não temos vestuário, nós não conseguimos, nós não temos alimentação, nós vivemos miseravelmente. O que tem aqui são 2 campos de concentração em Cabo Verde. Normalmente confundimos e pensamos que o de Santiago é o único, não é verdade? O Santiago, criado em 36, chamado Tarrafal, e dizemos é o Tarrafal. Não há um Tarrafal só, há pelo menos 2 Tarrafais. Este Tarrafal de São Nicolau é criado logo em 1930, o de Santiago é criado em 36, é a imagem da parte de baixo, é a criação do campo do Tarrafal de Santiago. Aquele do lado direito é exatamente o primeiro Tarrafal, ou o primeiro campo de concentração com o arame farpado aberto para o mar, é o de São Nicolau. São os barracões voltados para o mar, de onde não se podia fugir, com arame farpado. É o primeiro campo de concentração para republicanos que participaram nas revoltas militares de 27, 28 até 31, até a revolta da Madeira de 31. Portanto, vão ali ser colocados. General Sousa Dias, por exemplo, é um homem que está ali naquele campo de concentração e que, aliás, vai morrer em Cabo Verde por falta de apoio, neste caso, no estado de saúde muito débil. Portanto, sim, de facto passamos destas prisões preventivas, destas formas de opressão mais ou menos de contenção de tudo o que pudesse ser contestação à situação. Já agora aquele barco lá em cima é um barco com cerca de 400 deportados que voltam de Timor. Para quê? Curiosamente é muito interessante. Em 33, tinham ido em 31 para Ataúro, para o campo de concentração de Ataúro, que era um campo natural, uma ilha, a ilha de Ataúro. E agora, de repente, em 33, o Estado Novo criara o Tribunal Militar Especial e agora diz, agora vamos chamar estas pessoas todas para dar uma aparência de legalidade. Vamos julgá-las todas em Tribunal Militar Especial. E, portanto, como podem calcular, é mais uma vez uma farsa, obviamente, porque todas estas pessoas ficam com a vida completamente destruídas se forem militares ou funcionários públicos. De outra forma, não encontrarão emprego. Muitos deles vão sair do país. Alguns vão para a Espanha da Guerra Civil de Espanha, porque era a única solução. Neste caso, vamos combater a ditadura em Espanha. E centenas destas pessoas vão para a Espanha. Mas, na verdade, é isto que se passa, não é? Logo no início da ditadura. Claro, podemos chegar a situações mais extremas, não é? Mais extremas. Não tanto de deportação, porque assim é uma forma de afastamento, os senhores ficam lá, vêm quando for possível e tal. Não. Podemos chegar à violência extrema, claro, é evidente. E aqui trata-se de violência para já, de criar uma coisa que, de algum modo, não faz sentido em democracias, que é o crime político, não é? E que é uma criação da ditadura militar. Curiosamente, é uma criação com a tipologia das situações em que isso é crime, enfim, é uma tipologia em legislação avulsa, mas toda muito clara, por isto, por aquilo, pelo quanto o senhor é um criminoso político. Ok. E, portanto, o crime político é uma invenção, mais uma vez, da ditadura militar. Não tanto do Estado Novo, já estava claramente no decreto 23.203 de 1933. E daí em diante vai ser assim. Por isso, claro, o encarceramento nas prisões da PIDE, é assim que nós lhe chamamos. E são muitas, não são apenas aquelas 2 ou 3. Não é só Caxias e Peniche, há muitas espalhadas pelo Império. Mas as mais importantes são Angra, Caxias, Peniche, Aljube, sem dúvida. Mas depois temos que pensar na Trafaria, que alguns de nós esquecemos, no Forte de Sacavém, no Forte de Elvas, onde os militares políticos eram o general Godinho morreu na Trafaria. Já ia quase morto, morreu na Estrela. Era um homem que queria mudar o regime ali a seguir à Segunda Guerra Mundial. Era um homem muito moderado, o general Godinho. E, portanto, morre na Trafaria. Às vezes esquecemos, porque não são prisões militares, são presídios político-militares. E são muito mais, portanto, do que o Aljube, Caxias, Peniche e Angra ou Tarrafal. E, portanto, tudo o que possamos imaginar como processos penais sumários, como conhecem, conduzidos pela PIDE inteiramente, quer dizer, aqui os juízes, peço desculpa pelos juízes presentes, tinham muito pouca interferência, limitavam-se a dizer que estava bem e, portanto, raramente. De resto, quando alguém faz um recurso ao Supremo
é para ficar pior. Não, o senhor não merece 22, o senhor merece 36 meses de prisão correcional. Portanto, e aquela mudança para os tribunais plenários da boa hora é puramente, enfim, uma forma de manter a mesma situação, dando-lhe uma aparência de legalidade, obviamente, mas que não era, porque a PIDE continua a ter capacidade para fazer a condução do processo, recolher informação, decidir das medidas de manutenção na cadeia, de segurança, medidas de segurança, não é? O juiz mais ou menos concordava, mas no fim de contas, quem dizia que este senhor é perigoso, o senhor está aqui em Peniche, já acabou o tempo de prisão. Não. Tipo, continua exatamente com as mesmas ideias. Portanto, desculpe lá, Sr. Juiz, diga lá que ele vai ficar em períodos de 6 meses até 3 anos continuamente. Não. Medidas preventivas, chamadas medidas preventivas. Não? Medidas de segurança, melhor dito. Medidas de segurança. Bom, e os assassinatos, claro, é evidente, não é? Alguns deles, como digo, a maioria ocorreu durante a primeira fase. É claro que depois alguns deles deram aqui muito nas vistas, ao caso deste assassinato de Humberto Delgado, claro, que correu o mundo, não é? Este sítio onde foi assassinado aqui enfim, também assassinado e enterrado, mal enterrado, como sabe, em maus passos ali perto da fronteira, ou a morte terrível do Militão Ribeiro, quer dizer, um homem que se recusou a ser alimentado porque não estava a ter condições de, enfim, não estava a ser tratado convenientemente da sua saúde, e ele disse, ok, então faço greve de fome e vou ficar até os últimos dias em greve de fome, em protesto, não é? Ou a criminalização da greve. Fizeram-se greves durante toda a ditadura, mas a greve era um crime. A greve era um crime. Não era suposto que pudesse haver greve. A greve era um crime político, não era um crime social, era um crime político, que é uma coisa ainda muito mais complexa, não é? E, portanto, sim, aqui neste domínio, estamos no domínio da utilização da violência em formato fascista. Sim, sem dúvida. Sem dúvida que esta é exatamente a utilização da violência, não propriamente para convencer, é para matar, se for necessário. Não é? Já agora, só por final, eu não sei se o tempo está a esgotar com certeza. Sim, mais que... Posso mais 10 minutos, 5 minutos, não sei. Sim? Sim? Ok. Então vou tentar acabar. Só para dizer que não vale a pena ignorar uma outra face do nosso Portugal, do Estado Novo, que normalmente é um pouco esquecido, injustamente do meu ponto de vista, porque de algum modo o 25 de Abril, em larga medida, é fruto da luta dos povos coloniais também. De algum modo, se não fossem os povos coloniais, a situação poderia manter-se durante muito mais tempo, numa espécie de, como agora a palavra se utiliza muitas vezes, uma espécie de pântano, que não vamos nem para a frente nem para trás, mas estamos no meio disto, que era uma coisa horrível, aquela situação que se vivia em 63, não é? E eu penso que não podemos esquecer esta situação, que é também ela própria de uma violência enorme, e o Estado Novo é responsável aqui. Sim, aqui já não é ditadura, aqui não é nada disso, aqui é a responsabilização, obviamente, de uma situação que tem a ver com a incapacidade para governar este mundo grande, enorme, de pessoas que tinham muito pouco a ver connosco, que nós doutrinávamos ainda em 61, enfim, dizendo que podíamos ser portugueses iguais em todo lado, etc. Mas essa mitologia, como podem calcular, é uma mitologia que, obviamente, não esconde uma sociedade de colonos e serviçais. A lei do indigenato não veio alterar nada de substancial. O trabalho forçado manteve-se e a situação apenas alterou nas grandes cidades, onde o capitalismo internacional pôde investir em Camarabaça, nos caminhos de ferro, nas minas, etc. Aí sim as coisas mudaram. Mas o resto do mundo não. O resto das colónias era o mundo do serviçal. Não é? Não é o mundo indígena. E, bom, esta frase, que é uma memória do Amílcar Cabral, diz-nos tudo sobre o Estado Novo e a incapacidade para encontrar soluções mais interessantes. Durante os anos 50 e 56, tentámos convencer o governo português de que era necessário alterar a situação. Nesta altura, nem sequer pensávamos ainda em independência. Queríamos, nessa altura, quando começámos a exigir os nossos direitos, passar da situação de portugueses de segunda
segunda classe a portugueses como os portugueses. Sem resposta, decidimos pela luta armada. E, portanto, esta incapacidade do Estado Novo de conviver com espaços diversos, longínquos, eventualmente suscetíveis de ter um desfecho diferente daquele que tiveram, é terrível, e é também ela própria a manifestação da incapacidade política daquela situação para dar resposta. Naturalmente, era complexa, claro que era complexa, é evidente que era complexa, para além de termos começado a colonizar nos anos 50, quando surgiram os primeiros movimentos de libertação, que é uma coisa paradoxal, nós começámos a colonizar quando estavam a surgir os primeiros movimentos de libertação na Guiné e em Moçambique e Angola. Portanto, muitíssimo tarde, como podemos imaginar, não é? Já fora de tempo. Mas, na verdade, esta sociedade de que nós temos bastante conhecimento, mas talvez não tenhamos reconhecimento, que é uma coisa um bocadinho diferente de conhecimento, não é? É uma sociedade, e é aquela, aliás, que fez com que o país não tivesse, por exemplo, uma transição semelhante àquela que ocorreu em Espanha. Eventualmente poderia ter acontecido uma situação completamente diferente daquela que aconteceu com o 25 de Abril, podia ter acontecido outra, não é? Esta é evidente, esta intransigência é evidente que levaria inevitavelmente a uma ruptura como levou. Bom, é de facto uma colonização tardia, não é? Muito tardia, dos anos 50, quando já toda a gente tinha saído praticamente da África, dependente ainda por cima, porque, como sabemos, Cabora Bassa, todos aqueles grandes complexos ferroviários da Beira, etc., são tudo obras de consórcios internacionais. Obviamente, não é do capitalismo português, não são investimentos portugueses, e, portanto, nós temos uma pequenina parte de tudo isto como resultado para nós próprios. Portanto, somos assim uma espécie de testa de ferro, infelizmente, do capitalismo europeu e internacional. Tudo isto é um pouco infeliz, não é? Tudo isto é um pouco infeliz, mas na verdade é isso que aconteceu, quer dizer, é isso que aconteceu, não é? E o que resultou foi terrível, como podemos perceber. Porque aqueles 500 mil portugueses que voltaram, expoliados, tenho muitos familiares que voltaram nesta altura, são pessoas que foram enganadas, como devem imaginar. Não imaginavam de modo nenhum, nem tinham consciência, nem eram pessoas que fossem investir em África. Eram pessoas que foram lá trabalhar, obviamente. Não é? E, portanto, este é um memorial em São Tomé. Esta situação é uma situação que nós não podemos deixar de associar ao Estado Novo. Quer ao Estado Novo de Salazar, quer ao Estado Novo de Marcelo Caetano. Não podemos deixar de associar. É inevitável, não é? 13 anos de guerra sem solução, 800 mil combatentes, 10 mil mortos, mais ou menos, 200 mil estropiados e estressados, 20 mil refratários ou desertores. Repatriamento trágico, convém que se acentue, de 500 mil portugueses. Imigração maciça para a Europa, porque reparem, tudo isto está ligado. Não é por acaso que as pessoas vão para a Europa. É porque justamente a partir dos anos 50 toda a estratégia é para a bola em força. Então e o terço do país lá do interior, que está como está ainda hoje, como nós conhecemos. Então esse terço do país, ou quase metade, despovoamento, imigração terrível, abandono terrível do interior do país que hoje acontece, não é? O território está lá, mas as pessoas já onde? Estão lá os incêndios de vez em quando. E, portanto, sim, só para terminar, a questão que às vezes me colocam de saber quem é o responsável. Aqui há tempos havia um colega meu que dizia, que escreveu um artigo, aliás andou pela imprensa, os portugueses eram mártires ou foram vítimas ou foram cúmplices? Eu acho que é uma pergunta que não faz sentido. Agora que naturalmente houve um consentimento muito grande de tudo isto, claro que sim. Era difícil reagir em ditadura a estas situações? Muito difícil. Todos nós, os mais velhos, sabemos bem o que é que podia significar resistir a esta situação. Discutir a guerra colonial era uma traição, não é? Ia-se parar à frente de combate, logo de imediato, para as piores frentes de combate, para Tete, Ponta Delgada, da ponta... como é que se chama aquela lá do norte de Moçambique?
Isso. Cabo Delgado. Portanto, sim, sem dúvida, muito difícil. Este é um cartaz. É claro que havia minorias que resistiam. Claro que sim, que houve. Houve sempre pessoas que resistiram. Desde o início da ditadura. Desde o início, convém que se diga, desde o início, aquelas revoltas moveram, aquelas que falei no início, moveram milhares de pessoas. As revoltas dos anos 40 com a Abrilada, do General Godinho, as revoltas dos anos 60, os estudantes. Lembrem dos estudantes para terminarmos a nossa sessão. Posso-vos passar uma sessão, justamente vai fazer, nesta altura, 60 anos. Os estudantes da Academia de Lisboa recusaram-se a calar-se perante a abertura da Academia. E protestaram imenso, de uma forma às vezes até um bocadinho, não digo que é exagerada, porque a situação dela própria merecia. Foram presos, foram para o Aljube. A última geração de gente do Aljube são exatamente 50 estudantes que foram presos durante esta altura da abertura do ano letivo, em que o Paulo Cunha discursava e eles respondiam. Vamos terminar então por aqui. Eu vou tentar passar este som. – 25 de janeiro de 1965. A PIDE prende em Lisboa meia centena de jovens universitários. 2 dias depois desta vaga de prisões, cerca de 300 estudantes impedem Paulo Cunha de discursar no dia da universidade. O reitor é repetidamente interrompido. Os alunos denunciam as cumplicidades entre as autoridades académicas e o regime de ditadura e repressão. É consolador verificar que numa universidade que tem 10.000 estudantes, felizmente, aqueles que não se sabem comportar são uma minoria insignificante. Por isso dizia eu, a imagem que se desenha no nosso espírito não é de uma universidade, é uma coisa lamentável hoje a falta de educação da mocidade. Ok, muito obrigado.